Existe uma possibilidade assustadora. Talvez você já esteja sendo manipulado e nem tenha mais percebido. Não por soldados, não por ditaduras clássicas, não por uma censura explícita, mas por algo muito mais silencioso. Algoritmos. Aqui a gente vai entender como os algoritmos estão remodelando a percepção coletiva da realidade e porque o Papa afirma que a manipulação digital ameaça a democracia e a liberdade humana, e como o futuro do trabalho pode criar novas formas invisíveis de escravidão moderna. Este é o episódio de número 2 da série Magnifica Humanitas, o Papa e a Inteligência Artificial, baseada na nova encíclica do Papa Leão XIV. Se você não assistiu o primeiro, volte, acompanhe e fique comigo hoje até o próximo episódio. Hoje, os sistemas digitais conseguem prever todo o comportamento humano, ou boa parte dele, moldar emoções coletivas, amplificar medo, direcionar indignação e até influenciar eleições inteiras. Mas o Papa ele faz um alerta ainda mais profundo. O maior perigo não é apenas a manipulação da informação, é o colapso da própria capacidade humana de reconhecer a verdade quando enxerga. Porque quando a civilização ela perde a confiança na verdade, ela se torna vulnerável a qualquer forma de poder. E é exatamente isso que nós vamos descobrir hoje. Tem uma parte da encíclica, uma parte difícil de ler, em que o Papa mostra que o problema da era digital não é o excesso de informação, é o excesso de desorientação. E quando você perceber isso, vai entender por que tantas pessoas hoje vivem cansadas, ansiosas e até mesmo espiritualmente confusas diante de tudo que se apresenta ao seu redor. Durante séculos, gente, a humanidade ela lutou para conquistar o acesso à informação. Livros eram raros, conhecimento era limitado, a comunicação era muito lenta. Hoje aconteceu o exato oposto. Nunca a gente teve tanta informação disponível. E, paradoxalmente, nós nunca estivemos tão confusos como nesse momento histórico. Leão XIV percebe que a revolução digital criou uma situação completamente inédita. A verdade deixou de ser buscada lentamente e passou a competir violentamente por atenção. Hoje, ideias não sobrevivem necessariamente porque são verdadeiras. Elas sobrevivem porque elas geram engajamento, porque provocam reação emocional nas pessoas, porque mantém pessoas conectadas. Entende que isso muda completamente a estrutura psicológica da sociedade? O Papa percebe algo gigantesco. Quando plataformas lucram com a atenção contínua, a emoção começa lentamente a valer mais que o discernimento. O medo viraliza, raiva viraliza, escândalo viraliza, polarização viraliza, mas silêncio, prudência e contemplação quase nunca viralizam. Leão XIV entende que existe uma ecologia espiritual da comunicação. Assim como ambientes poluídos afetam o nosso corpo, ambientes comunicacionais intoxicados afetam a alma, a mente, a convivência humana. Então a encíclica ela entra num território que é até meio explosivo. O futuro da liberdade humana numa sociedade governada por dados. Uma das coisas mais perigosas da era digital é que ela não precisa destruir a verdade diretamente. Basta cansar as pessoas. Hoje milhões vivem bombardeados por notícias, opiniões, vídeos curtos, escândalos instantâneos, informações contraditórias. Sabe qual é o resultado? As pessoas começam lentamente a desistir de discernir. E aqui tem um perigo gigantesco. Quando ninguém mais consegue distinguir a verdade fabricada, o poder passa para quem controla a narrativa. Leão XIV percebe que algoritmos não apenas distribuem conteúdo, eles organizam a percepção coletiva da realidade. Pensa nisso. 2 pessoas podem viver no mesmo país e habitar universos completamente diferentes de informação. Cada um recebendo conteúdos personalizados que reforçam suas emoções, medos e crenças prévias. Isso fragmenta a sociedade, fragmenta famílias, fragmenta comunidades, fragmenta até mesmo percepção moral.
Mas o Papa, ele percebe algo ainda mais profundo. O problema não é apenas mentira explícita, é a erosão gradual da confiança humana. Quando ninguém acredita mais em ninguém, qualquer forma de manipulação se torna possível. Entende? Entende que o Papa ele faz uma conexão completamente assustadora, mas é real. A relação entre informação e poder. Quem controla dados, controla comportamentos. Hoje as empresas sabem mais sobre os hábitos humanos do que muitas pessoas sabem sobre si mesmas. O que você consome, quanto tempo você permanece olhando a tela, quais assuntos provocam uma reação emocional em você, que horário você está mais vulnerável emocionalmente. Tudo isso vira dado. Leão XIV percebe que o ser humano moderno corre o risco de se tornar previsível demais. E a humanidade previsível é facilmente manipulável. Aqui aparece um dos conceitos mais importantes da encíclica, a soberania interior da pessoa humana. O Papa insiste que a liberdade não significa apenas poder escolher produtos ou opiniões. E liberdade verdadeira exige capacidade de discernimento, capacidade de pensar sem que toda hora esteja sendo condicionada. Mas pensa honestamente, quantas decisões hoje já são influenciadas invisivelmente? O que você compra, o que você assiste, quem admira, quem rejeita, o que você teme. Leão XIV percebe algo perigosíssimo. Uma civilização que terceiriza discernimento para algoritmos. Lentamente, ela vai desaprendendo o que é responsabilidade moral. Só que então a encíclica ela entra num tema ainda mais sensível, o trabalho humano. Aqui o Papa faz um alerta muito importante. Durante a Revolução Industrial, os trabalhadores eles eram explorados fisicamente. Hoje a exploração pode acontecer psicologicamente, economicamente e digitalmente, claro. Leão XIV percebe que a automação acelerada ela pode criar uma sociedade dividida entre quem controla a tecnologia e quem se torna descartável para ela. O Papa não condena a tecnologia, gente, mas ele insiste numa pergunta moral central. A inovação está servindo ao ser humano ou tornando os seres humanos substituíveis? Hoje, milhões vivem a ansiedade silenciosa diante do futuro do trabalho. Profissões desaparecendo, funções automatizadas, dependência crescente de plataformas digitais. E aqui existe um risco espiritual gigante. Uma sociedade que mede o valor do ser humano apenas por produtividade, inevitavelmente transforma desemprego em crise de dignidade. Mas o cristianismo sempre ensinou algo diferente. O trabalho possui valor porque participa da dignidade da pessoa humana, não porque gera uma eficiência econômica somente. O Papa percebe que a revolução digital pode criar uma nova forma invisível de escravidão. Pessoas permanentemente conectadas, monitoradas, avaliadas, pressionadas por um desempenho contínuo. E talvez você já esteja fazendo parte disso sem perceber. Ansiedade constante, sensação de nunca desligar, necessidade permanente de responder rápido. O ser humano começa lentamente a viver como sistema operacional em uma atualização infinita. Mas então o Papa faz uma virada surpreendente, porque ele afirma que a verdadeira liberdade humana nasce em outro lugar. É a liberdade que nenhum algoritmo pode programar. Ele insiste numa verdade profundamente cristã. O ser humano nunca poderá ser totalmente reduzido à previsibilidade, porque dignidade e liberdade humana são coisas que nascem de uma interioridade espiritual. Uma pessoa pode romper padrões, pode se converter, pode mudar de vida. A pessoa ela pode perdoar. A pessoa pode escolher verdade contra conveniência. Nenhum sistema consegue calcular perfeitamente isso. E aqui está talvez uma das partes mais bonitas da encíclica. O Papa afirma que a verdade não é um simples acúmulo de informação. Verdade envolve relação com a realidade, responsabilidade moral, abertura ao bem. Isso destrói completamente a lógica da hiperconexão moderna,
porque uma pessoa pode estar saturada de dados e profundamente vazia de sabedoria. O Papa percebe que o excesso de estímulo constante enfraquece a nossa contemplação. E sem contemplação, a liberdade interior enfraquece. Uma alma permanentemente distraída se torna extremamente condicionável. Mas então ele faz a pergunta mais desconfortável de todas. Estamos formando os seres humanos livres ou consumidores emocionalmente programáveis? E é exatamente aqui que a encíclica alcança um de seus momentos mais fortes. Escuta cuidadosamente essa frase do Papa. A técnica deixa de ser instrumento e se torna critério. Perceba a profundidade disso. Quando a eficiência vira critério absoluto, verdade, dignidade e liberdade começam a perder espaço. Agora, escuta essa outra advertência. Quem detém hoje o poder tecnológico e para quais fins os orienta? Leão XIV está dizendo que tecnologia nunca é apenas ferramenta neutra. Ela sempre envolve poder. Então vem uma das questões mais importantes da encíclica. Temos o dever, ele nos fala, urgente de permanecer profundamente humanos. O Papa percebe algo gigante. O maior risco da era digital talvez não seja a perca dos empregos, mas a perca da interioridade. Então, ele escreve algo que é decisivo. A liberdade humana não pode ser absorvida por sistemas automáticos. Em outras palavras, nenhum algoritmo pode substituir a sua consciência moral. Você é templo e casa do Divino Espírito Santo. Ele continua uma linha fortíssima da doutrina social da Igreja. A Rerum Novarum, ela denunciava a exploração do trabalhador na Revolução Industrial. A Laborem Essem ensinava que o trabalho existe para o homem, não o homem para o trabalho. E a Laudato Si criticava o paradigma tecnocrático que transforma tudo em um objeto manipulável. Mas talvez o paralelo bíblico mais forte esteja em Pilatos, quando ele pergunta: qual é a verdade? Uma civilização cansada da verdade torna-se vulnerável ao poder. Talvez seja exatamente isso que Leão XIV esteja enxergando. Uma sociedade hiperconectada, mas espiritualmente desorientada. Tem 5 lições que podem nos ajudar a superar isso. Primeiro, parar de consumir informação sem discernimento. Nem tudo que viraliza por aí merece a nossa atenção. Aprende a desacelerar antes de reagir a uma notícia, algo que você viu na internet. Segundo, crie espaços de silêncio digital. Desconectar não é perca de tempo, é proteção da sua própria interioridade. Terceiro, reaprenda a ter conversas profundas. O algoritmo favorece a reação rápida. A maturidade humana nasce em um diálogo lento e paciente. Quarto, não transforma a produtividade em identidade. Seu valor não depende apenas de desempenho econômico. Você continua sendo pessoa mesmo quando você desacelera. E por último, protege a tua liberdade interior. Questiona o que você está fazendo automaticamente. Pergunta realmente para si: eu estou escolhendo conscientemente ou apenas reagindo ao que foi programado para mim? E aí, você vai com certeza ganhar mais liberdade interior. Talvez a maior batalha do século XXI não aconteça apenas entre países, empresas ou tecnologias. Aconteça dentro da própria consciência humana. Porque a humanidade que perde a capacidade de discernir a verdade se torna vulnerável a qualquer forma de poder. No próximo e último episódio dessa série, vamos ouvir o que o Papa tem a nos dizer sobre a discussão dramática que nós vivemos sobre a inteligência artificial aplicada à guerra. Armas autônomas, crise do multilateralismo, geopolítica digital, civilização do amor ou cultura do poder. Então, o Papa encerra tudo com uma imagem surpreendente, o Magnífica da Virgem Maria. E você vai entender por que Leão XIV acredita que a resposta definitiva para a crise tecnológica do século XXI não será encontrada apenas em laboratórios, mas no coração espiritual da humanidade.
Agora eu quero que você responda aqui nos comentários. Você acredita que a tecnologia hoje está fortalecendo sua liberdade interior ou enfraquecendo a sua capacidade de discernir a verdade?